Quando Jogos Mortais saiu, o hype criado em sua volta foi rápido e justificado. Personagens tridimensionais, em uma situação de pressão extrema, e um vilão que figuraria entre os grandes do cinema. A trama altamente complexa e cercada de reviravoltas surpreendentes renderam a Jigsaw e seu boneco macabro uma cifra de mais de 100 milhões de dólares mundialmente, chegando a quase 100 vezes o orçamento do filme, de 1,2 milhões de dólares. A continuação foi iminente e aconteceu em um tempo tão recorde quanto o primeiro, filmado em 25 dias e lançado apenas um ano após. O roteiro foi simplificado para dar lugar a mais sangue e mortes. Entre os que acharam que ficou melhor e os que rebaixaram o filme, o rebuliço foi igualmente grandioso, custando 4 milhões e rendendo mais de 87 milhões de verdinhas só nos States. Eis que chegamos à terceira parte. O que no começo gerou um certo receio, transformou-se em expectativa. Agora que podemos conferir o resultado nos cinemas, a conclusão que se chega é que houve um retorno aos fatores que tornaram o primeiro filme um sucesso, e que esta trilogia ficou de bom tamanho para a cinesérie, concluindo com chave de ouro este primeiro ciclo de Jogos Mortais do Maníaco. Jigsaw agora. Vamos ao roteiro. Eu não vou entregar nada além do básico para não estragar. Há surpresa, mas se você não assistiu e não quer saber nada sobre o roteiro, o que convenhamos é muito melhor, pare a leitura agora mesmo e corra para um cinema perto de você. Basta saber que é um filme muito bom para quem é fã da série, e é recomendado que se tenha assistido aos 2 filmes anteriores para entender todas as referências e não ficar boiando enquanto a projeção acontece. Bem, se você ainda está por aqui, pressuponho que já tenha assistido ou não se aguenta de curiosidade. Então, vamos lá. Em Jogos Mortais 3, John Kramer, também conhecido como Jigsaw, está em estado terminal devido ao tumor diagnosticado tempos atrás pelo conhecido Dr. Lawrence Gordon. Entretanto, ele e sua pupila Amanda, Shawnee Smith, ainda tem tempo de fazer um último jogo, o maior e mais completo de todos eles. A primeira jogadora é a doutora Lynn Denlon, que está lá porque, digamos, não é uma menina boa. Seu objetivo é manter o vilanesco Jigsaw vivo, ou então sua cabeça será detonada por sensíveis cartuchos de espingarda amarrada em um colar não muito confortável. Mas claro que Lynn não terá que manter o homem vivo indefinidamente. O tempo é ditado pelo sucesso do segundo jogador, chamado Jeff, um homem amargurado que procura vingança pelo atropelamento de seu filho pequeno. Em seu jogo, Jeff terá de passar por uma série de testes que poderiam mudar o nome do filme para Gincanas Mortais, mas que irão testar aptidões mais relacionadas com seu comportamento do que com sua capacidade física. Então o filme passa a alternar estas duas metades do roteiro, aparentemente sem ligação, com flashbacks e cenas dos filmes anteriores, contando mais da relação Jigsaw-Amanda, entre outras coisinhas, que vou tomar a liberdade de não dizer. Sobre as armadilhas, elas estão menos elaboradas e começam a faltar ideias, digamos, criativas, para que as mortes ocorram. Entretanto, Leigh Whannell é um roteirista esperto e deixa isso passar em branco com uma história sólida e calçada em reviravoltas nos aspectos humanos e psicológicos das personagens. O que faltou em Jogos Mortais 2 e tem de sobra no primeiro filme. O roteiro também mantém uma boa ligação com os filmes anteriores, especialmente o primeiro, amarrando algumas pontas soltas e explicando melhor eventos que foram apenas sugeridos. Pois então, existem 2 classes de espectadores potenciais. Os que gostaram mais do excesso de mortes e sanguinolência do segundo filme poderão se decepcionar com este terceiro, mas os que curtiram mais o que diz respeito aos conflitos de interesses do primeiro vão, com certeza, aclamar esta continuação. Como de praxe,
O final é inconclusivo, aberto, mas não menos elaborado e intrincado como os filmes anteriores. Entretanto, não chega a impressionar tanto quanto antes, principalmente porque não existiam muitas revelações pendentes, já que, no primeiro filme, foi mostrado a verdadeira identidade do assassino, no segundo, a identidade da cúmplice, e o que sobra para o terceiro não causa o mesmo impacto. O que não significa que não seja surpreendente, mas fica evidente que não sobraram muitas alternativas para o roteiro e para o público sedento por outra revelação bombástica. Outro erro é passar a personalidade de Jigsaw como um homem normal e que os atos de barbaridade a que submete suas vítimas são plenamente justificáveis, removendo seu bastão de vilão da história. O que não deveria acontecer, já que, na minha opinião, Jigsaw é, e continuará sendo, um grande vilão. A atmosfera continua tensa, soturna, escura, até demais, e a forma de Darren Lynn Bousman dirigir está começando a se tornar clichê. Os cortes rápidos, a câmera rotativa e closes nos rostos angustiados das vítimas. Mas o que realmente causa um pouco de desconforto é o resumo do filme, que acontece no final, assim como os anteriores, para mastigar a conclusão, e que é totalmente desnecessária, a não ser que você estivesse dormindo no cinema, o que eu duvido muito. O elenco continua muito bom no saldo geral, e Tobin Bell, mesmo com Jigsaw debilitado, executa um trabalho digno de menção. Shawnee Smith foi finalmente desbaranganizada neste filme. Basta comparar como está feia no primeiro e no segundo filme. Mas sua interpretação soa um pouco forçada, já que, surpreendentemente, é a personagem que sofre mais pressão psicológica do que muitas das vítimas de Jigsaw. Bahar Sumek, como a médica Lynn, é a mais fraquinha. Mas do outro lado da balança está Angus MacFadyen, com um excelente trabalho como o atormentado, vingativo e complexo Jeff. No fim das contas, Jogos Mortais 3 agrada bastante quem já era fã da cinesérie e fecha a trilogia de maneira respeitosa e que justifica os altos valores de arrecadação de bilheteria e seu sucesso. Como os produtores de Bobos não têm nada, já encabeçaram uma quarta parte que deve figurar nos cinemas em outubro do próximo ano, como já é costume. Ora, mas este terceiro filme já deu pinta que as ideias começam a terminar, e como não haverá mais envolvimento do diretor Darren Lynn Bousman e do roteirista Lig Whannell, há uma grande chance de que a franquia desça ladeira abaixo. Portanto, se algum executivo da Lionsgate desavisado entrou por aqui, peço caridosamente que deem um tempo para Jigsaw, ou que pelo menos tomem um rumo totalmente diferente, já que este merece ser o fim da saga Saw. A ação começa com o Eric Matthews, de Donnie Wahlberg, acendendo uma lanterna, no banheiro onde foi abandonado no final do segundo filme. Rapidamente se nota um apego à cronologia, além de referenciar obviamente ao elenco antigo. Wahlberg fez um grande esforço para esconder que estava nesse filme. Ele até emitiu um comunicado à imprensa negando a aparição, tudo para manter uma surpresa para quem fosse ver a obra. Eric protagoniza uma cena muito violenta, destruindo o próprio pé com um grande pedaço de concreto, mas faz isso no escuro. O que deveria ser assustador se perde em meio a subterfúgios estéticos de Bousman, que tentara por filmar com pouca iluminação, escondendo até os bons efeitos que sua obra tem. Há uma participação curta, mas bastante importante, da policial Carrie, de Dina Meyer, a especialista em Jigsaw. Ela é apresentada como alguém desesperada, que se culpa por ter envolvido Eric no ardil do vilão, até por não saber que John Kramer havia feito um plano que envolvia o tira corrupto. Na sua primeira participação, ela encontra uma vítima do jogo, e logo depois é pega também, caindo em uma armadilha de anjo, que dentro dos parâmetros da saga, chega a ser bonita e até um pouco poética. Ela topa os detalhes propostos pelo
Mestre dos jogos, sacrifica a própria integridade, enfiando a mão em um balde com ácido para obter uma chave. Mas mesmo fazendo tudo isso, ela simplesmente não consegue escapar. Mesmo tendo vencido o certame, ela morreu. O trecho é confuso propositalmente. Marca bem que há mudanças de abordagem dessa nova versão. Quem identifica o corpo de Carrie é o legista Hoffman, personagem de Costas Mandylor, que se tornaria muito importante no decorrer da franquia. Vale lembrar que o personagem citado tem esse nome em homenagem ao falecido produtor Greg Hoffman, e nesse é creditado apenas com o sobrenome, sendo chamado depois de Mark Hoffman. É dado também que a ideia original é que o protagonista fosse o oficial Rigg, de Lyric Bent, mas ele estava filmando Angela's Eyes e não teve espaço em sua agenda. Teve então seu papel reduzido, filmou sua participação em apenas um dia, voltando para ser o protagonista em Jogos Mortais 4. O outro ponto de destaque é a crueldade nos jogos. A armadilha que o personagem Troy de Judd LaRose participa é ainda mais difícil de se libertar do que a anteriormente citada. Ele morreu no esforço de sair. A porta que deveria estar aberta tinha uma tranca irremovível. Da parte de dentro estava soldada. Mesmo ele topando o jogo, não havia como escapar com vida. Nessa conversa no início, é notável a admiração que Hoffman tem pelos métodos de Kramer, mas ele mesmo diz que há uma fuga do padrão que Jigsaw estabeleceu. Boseman foi amadurecendo como um cineasta ao longo da franquia, mas até hoje é visto como alguém viciado em chavões, especialmente no que tange o uso de filtros coloridos sobre a tela. É bem comum que haja cenas de iluminação estourada, nesse fato que pioraria ainda na quarta parte. Mas o que mais irrita aqui é o filtro esverdeado. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe. Muito obrigado.